Boa noite, queridos. É uma alegria muito grande estar aqui. Eu quero agradecer o convite do meu amigo. Realmente, amigos nós temos poucos, né? E eu quero aqui reiterar o quanto eu amo o pastor Amado, e nós muitas vezes paramos para conversar, abrir coração, compartilhar, e a Bíblia diz que existem amigos mais chegados do que o irmão, né? Pastor Cristiano, sinta-se amado, a recíproca é a mesma. E eu quero também agradecer essa amada igreja pelo privilégio de nos receber, e rogo a Deus que o Senhor Deus fale conosco esta noite, neste santo lugar, e que o Senhor possa nos usar segundo a sua misericórdia. Vamos abrir a palavra de Deus no capítulo 2 de Filipenses, e o tema da nossa mensagem hoje é Vivendo para a Glória de Deus. Nós vamos hoje falar sobre esse tema, e me permitam rapidinho aqui abrir meus bolsos. Está no celular, né? Pronto. Então, queridos, nós vamos desenvolver um pouquinho em cima desse tema. Está escrito assim, do versículo 5, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor, nós te louvamos por tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor se revelou a nós e deixou a tua sagrada Escritura, a Bíblia Sagrada, para que por meio dela nós viéssemos, Senhor, crescer na tua graça e no teu conhecimento. Te peço novamente, Senhor, perdão por meus pecados, e quero assim rogar que o Senhor me use segundo a tua misericórdia para falar com a tua igreja. Amém. Irmãos, quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós precisamos assim olhar também que ela foi escrita num contexto histórico, político e religioso. E a igreja, nesse contexto, ela estava vivendo um contexto de perseguição, de opressão, um contexto de exigência de culto ao imperador, e com certeza, irmãos, havia uma cobrança de imposto, uma cobrança muito forte de Roma aos seus servos, aos seus súditos. E quem mais sofria com isso era a igreja. A igreja, ela estava literalmente vivendo debaixo de um sistema opressor, de um sistema totalmente duro com relação à vida prática da igreja. Para a igreja viver a sua vida reta diante de Deus, ela tinha que pagar um preço. E esse preço era a obediência aos decretos de Deus, aos ensinos de Deus, por meio dos apóstolos, por meio de Cristo Jesus. Então, o que acontece? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele fala da unidade cristã na luta. E quando nós vivemos uma vida cristã, de fato, nós temos que entender que nós vamos passar por lutas. Nós vamos passar por diversos tipos de lutas. E quando essas lutas elas acontecem, aí sim vem
o momento da prova, o momento da afirmação da nossa conduta, se nós realmente vivemos para a glória de Deus ou não. E o apóstolo Paulo, exortando a igreja também a viver o amor fraternal e a humildade, ele chega e diz assim: queridos irmãos, queridos filipenses, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Eu fiquei muito tempo pensando, evidentemente, que quando nós olhamos para um texto, como a palavra de Deus é rica e infinita, quando nós olhamos de uma maneira hermenêutica e fazemos a exegese do texto, nós vamos ver que a Bíblia ela fala de uma maneira infinita, porque a palavra de Deus ela é realmente grande. Mas eu falei: Senhor, o que vem ser esse mesmo sentimento de Cristo? Porque o Senhor falou por meio de Paulo para que a igreja tivesse esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E o texto diz que Jesus, subsistindo na forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Você sabia que todos nós, por causa da nossa natureza depravada, às vezes nós queremos agir como Deus? Você sabia que a queda de Adão e Eva foi porque a proposta de Satanás era ser igual a Deus? Se você observar a tentação de Jesus, o próprio diabo estava induzindo Jesus, por meio da tentação, a fazer e ter o poder de Deus sobre as nações. Então, quando Jesus, qual era o entendimento? Não ser como Deus. Se nós queremos glorificar a Deus, nós precisamos entender que nós, em momento nenhum na nossa vida, podemos agir como Deus. Esse sentimento tem que ser um sentimento real na vida da igreja. A igreja de Cristo tem que entender que porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele a glória eternamente. Amém. Nós vivemos hoje, por meio da mídia, principalmente de uma rede social muito forte hoje, chamada Instagram, que você não vê no Instagram erros, defeitos ou imperfeições. É incrível. Se você vê um curso de música, você vai estudar para ser o melhor. Se você vê um curso de arte, você vai ser o melhor. Se você vê um curso de inglês, você vai falar fluentemente. E as pessoas, elas são induzidas a buscar uma perfeição por meio dos seus próprios méritos, e não pagando um preço, como a Escritura diz. E o homem fica atrás de soluções rápidas, e eles querem ver resultados rápidos, e isso muitas vezes levam ele a querer resolver a sua questão, e leva o homem a viver numa posição de querer ser Deus da sua vida. E isso é muito perigoso. A igreja, ela está sendo doutrinada. Quando eu digo a igreja, irmãos, não é nesse contexto, é no mundo. Eu quero reformular a minha frase. A igreja está sendo bombardeada por meio de ideologias no mundo para ser doutrinadas a pensar em contrário às Escrituras. Então, o primeiro ponto que nós temos que entender é que nós não somos Deus. Esse sentimento tem que estar forte na nossa vida. Irmãos, eu quero
dar um testemunho do que aconteceu comigo no ano de 2000. Foi um dos piores momentos da minha vida. Eu nunca tinha passado o que eu passei naquele contexto. Dia 31 de janeiro, a minha mãe morreu de Covid. Quando deu dia 27 de fevereiro, morreu a minha irmã, que cuidou da minha mãe, também de Covid. E dia 31 de março, morreu a minha cunhada, que cuidou da minha irmã. Eu fiquei sem máscara, sem nada, no centro da onde estava a Covid, do lado da minha mãe. Peguei Covid 4 vezes. E eu sou amigo não só pessoal do pastor Cristiano, mas nós somos amigos também de seminário como professores. Irmãos, eu tive um problema muito sério. Eu esquecia de tudo. Você imagina um professor dar aula esquecendo. Eu me lembro que uma vez eu estava dando aula online e me deu um apagão. Eu entrei num desespero. E eu desliguei a tela. E eu saí da aula. E eu comecei a chorar. E eu disse assim: Deus, eu não aguento, eu não entendo, mas eu não estou aguentando, Deus, me socorre. Eu reconheço que eu não sou Deus. Eu reconheço que eu não posso fazer nada sem Ti, porque o Senhor falou: sem mim nada podeis fazer. E eu comecei a bradar a Deus, e isso, irmãos, dizem, né, se tiver um aqui agora, que eles me perdoem, mas dizem que uma das raças mais ruins é seminarista, né? Aqui não tem, né? Se tiver, vamos orar por eles. É brincadeira, irmãos. Mas seminarista é algo interessante quando nós entramos no seminário, porque isso aconteceu comigo. A gente entra no seminário, a gente acha que sabe mais do que o professor, que a gente tem mais experiência do que o mestre. E a gente discute em sala de aula, quer dar lição de moral no professor. E aquilo ali, irmãos, foi um momento terrível. E eu me lembro que um aluno presbítero de uma das nossas igrejas chegou assim e falou bem assim: o que tu está fazendo aqui, rapaz? Vai-te embora. Na sala de aula, na frente de todo mundo. Tu não deveria nem estar aqui, tu não sabe nem ensinar. E eu me calei. E eu entrei no meu carro depois daquela aula e comecei a chorar novamente. Falei: Deus, irmãos, isso começou em janeiro, e esse fato que eu estou falando foi em maio. Perdi minha mãe, perdi minha irmã, perdi minha cunhada, perdi a minha saúde e perdi o respeito da turma. E eu não estava entendendo nada. E o que foi que eu fiz, irmãos? Falei: Senhor, eu não posso murmurar, porque murmuração, irmãos, na luta é pecado. Murmuração na luta é pecado. E eu falei: Senhor, se tudo é para Ti, se tudo vem de Ti, e se a glória é para Ti, algo está acontecendo comigo para a Tua glória. Irmãos, eu comecei a orar, e eu disse assim: Senhor Deus, me dá a direção. Irmãos, passados 2 anos, eu entendi o que Deus estava querendo fazer. Deus estava querendo quebrar um homem que se achava autossuficiente. Deus estava querendo quebrar um homem que não dependia de ninguém. Ah, pera lá um pouquinho.
Antes da minha mãe morrer, 6 meses, a minha casa pegou fogo. Eu perdi tudo. Então, na verdade, foi um ano de tribulação. Eu tenho uma microempresa, e dentro da minha empresa, dentro da minha casa, eu fiz meu almoxerifado. Queimaram 198 mil reais de mercadoria. Sabe o que aconteceu, irmãos? Eu não tinha roupa, eu não tinha mais cama, eu não tinha mais nada. Acredite se você quiser, meu amigo, eu só salvei minha guitarra. O resto tudo pegou fogo. Peguei minha guitarrinha, eu estou vendo aqui uma guitarra Gibson, gostei, Les Paul, uma caixa Marshall e um ampero, bem ali. O caba gosta, tem bom gosto o guitarrista. Queimou tudo. E aí, irmãos, eu sempre fui uma pessoa que eu gostei de ajudar, mas eu achava que eu era autossuficiente. E uma pessoa que se acha autossuficiente, ela nunca quer depender de ninguém. Ela se acha o ó do borogodó. E muitas vezes isso é um sentimento indireto de querer ser o Deus da situação. Se nós queremos viver para a glória de Deus, o ponto 1 é que nós temos que entender que nós não somos Deus. E o Senhor me mostrou isso, e foi duro, irmãos. Eu me lembro que um irmão chamado Arturos, ele chegou comigo na época, antes do incêndio, ele comprou um carro meu. Eu vendi o carro para ele 35 mil. Ele me deu 20 mil de entrada e disse que ia me pagar 15 mil, 1.000 por mês. Eu levo o carro para ti, Arthur. Só que ele se aperreou. E aí o Arturos passava longe de mim. Aí eu olhava para ele. Aí passou, quando estava na 10ª prestação dos 15 mil, faltava 10 meses sem me pagar. Aí uma vez ele me viu no culto, disse: pastor, eu posso ir no seu gabinete? Pode, meu filho. Você pode ir lá. Ele chegou no meu gabinete: pastor, eu quero lhe devolver o carro. Eu não tenho dinheiro para pagar. 10 meses eu não conseguia olhar para o senhor. Aí eu olhei para ele e falei: Arturos, o que tu quer fazer? Ele falou: eu quero lhe devolver o carro. Eu falei: tá bom, me dê o carro. Aí ele me deu a chave, a mulher dele do lado. Ele começou a lagrimar. Aí eu falei: acabou, acabou, agora eu estou te dando o carro, é teu. O carro é seu. Ele não quis aceitar de jeito nenhum. Falou: meu irmão, tu não presta nem para ser abençoado. Pega o carro, é teu. Irmãos, no dia que a minha casa queimou, a primeira pessoa que foi na minha casa foi o Arturos. E ele levou, se eu não me engano, foi 300 reais. Ele disse: pastor, tudo que eu tenho é 300 reais. Eu fui na minha conta, pastor, eu tirei tudo da minha conta, e eu estou trazendo 300 reais para ajudar o senhor a reconstruir a sua casa. E eu peguei, olhei para ele, eu pensei em não aceitar, mas Deus falou comigo: se você não aceitar essa oferta de amor que esse irmão está te dando, tu vai destruir ele. Mas na verdade, o meu orgulho, eu querendo ser o Deus da situação, não queria aceitar, porque eu achava que eu ia resolver a reconstrução da minha casa só, que eu ia trabalhar, que eu ia resolver. Irmãos, quando eu peguei aquele dinheiro do Arturos, eu me senti o pior homem da face da terra, porque eu nunca tinha recebido uma oferta na minha vida. Nunca. Resultado:
A minha casa foi reconstruída pela igreja. E Deus me ensinou que é melhor dar do que receber. E se nós queremos realmente ter o sentimento de Cristo, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto está no versículo 7. Meu querido pastor, eu não perguntei o horário que encerra. Ele falou às 10 da noite. É muito bom uma igreja assim, né, irmão? É brincadeira, amada. Nós vamos terminar 8 horas, viu? Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Segunda coisa, nós precisamos viver em humildade. Por favor, abra o primeiro, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Lá no Sermão do Monte, quando Jesus ele abre o Sermão do Monte, ele nos mostra algo interessante nesse texto. Vamos lá. Mateus capítulo 5. Está escrito assim: bem-aventurado os humildes porque dele é o reino dos céus. Quem falou isso foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele abre, trazendo todo o conhecimento do reino. Venha a nós o teu reino. Jesus estava aqui trazendo para os apóstolos a revelação do reino de Deus. E ele disse: a chave é a humildade de espírito. Jesus aqui no capítulo, voltando agora para Filipenses, por favor. Jesus, Paulo ele diz assim, que nós devemos ter esse sentimento de esvaziar-se, de tirar de dentro de nós o que é nosso. Irmãos, um dia desse, eu lendo esse texto, eu comecei a dizer para mim, mas eu disse chateado, sozinho, pastor Cristiano, parecia um maluco: tu não presta, tu não vale nada, tu és um ignorante. E eu comecei a falar para mim isso. Irmã, foi tão ruim. Mas eu falei de verdade, porque eu não presto. Se eu presto, são pelos méritos de Cristo. Se eu tenho algum valor, são pelos méritos de Cristo. Se eu vivo pela graça, são pelos méritos de Cristo. Se nós somos alguma coisa, mérito de Cristo. Se nós temos recurso financeiro, mérito de Cristo, porque é Ele que dá. Meu pai morreu, era para eu estar aqui ministrando domingo passado. E o meu amigo, eu liguei para ele e disse: meu pastor, eu não tenho condições de pregar. Meu pai morreu na sexta-feira de madrugada, e eu fui eu mesmo fiz o ato fúnebre do enterro do meu pai. Mas eu me lembro que 2 dias antes de ele morrer, como pastor, nós temos uma lei federal que nos dá acesso aos hospitais. Eu entrei na UTI, e do lado dele estava um dos homens que faleceu também, fiquei sabendo, um dos homens mais ricos do interior de Manaus. Ele faleceu. E o filho dele também estava lá dentro, e ele chamou um palavrão e me disse: o meu pai tem dinheiro para comprar tudo o que você imaginar nesse Manaus, mas não pode pagar pela vida dele. Eu olhei e eu falei bem assim: glória a Deus, porque hoje se cumpre aqui as Escrituras. Porque nós somos como a flor da erva. Nós, queridos,
Às vezes temos tanta arrogância, tanta prepotência, tanta altivez. Às vezes nós nos sentimos tão autossuficientes. Mas sabe o que é que eu e você somos? Nada. Hoje eu estou com 53 anos, estou caminhando para 54. Olha como é interessante, pastor. Sexta passada meu pai morre, quinta nasce meu neto. Meu primeiro neto. E eu olhava para o meu pai, sempre aquele homem forte, duro, bem-sucedido. Mas quando eu vi o meu pai na UTI, eu lembrei das Escrituras e disse: Senhor, quem é o homem para que dele te lembres? Quem é o homem? A vida passa tão rápido, irmãos. Você sabe o que é que permanece após a morte? A Bíblia diz em Eclesiastes: o bom nome. É o bom nome. Quem aqui não lembra de grandes homens de Deus? Billy Graham, Russell Shedd, Frederico Orr, Caio Pai, Apóstolo Paulo. Homens que o mundo não era digno. João Crisóstomo Júnior. Daqui a algum tempo nós vamos passar. E o legado que nós vamos deixar é o bom nome, se nós obedecermos a palavra de Deus e vivermos esvaziados de nós mesmos. Jesus falou algo interessante: você quer vir a mim? Negue-se, se esvazie de você. Trabalhe no seu coração o orgulho, a altivez. Um dia desse eu estava conversando com um senhor. Ele já foi preso várias vezes por negócios errados. Ele foi no meu gabinete e disse: pastor, agora eu consertei minha vida com Jesus. Agora eu consertei. Falei: glória a Deus. Quantas vezes você já foi preso, meu irmão? 6 vezes. Eu falo: então no número 7 é o número da perfeição. Agora eu vou dar aqui uma de misticista, né? Desculpe aqui a brincadeira. Então vamos lá. Então quem sabe na 7ª vez tu te ajeita. Eu falei: mas tu tem que fazer uma coisa. O que que é? Em primeiro lugar, se tu queres realmente caminhar com o Senhor Jesus, larga todas as coisas que tu sabes que são erradas. O que tu comprou roubado, o que é coisa errada, larga tudo. Aí ele olhou: pastor, mas se eu fizer isso, eu estou ferrado. Eu vou viver sem nada. Eu falo: mas você já vive sem nada e não sabe. Porque você está vivendo uma mentira. Você é uma espécie de Zaqueu. Por que uma espécie de Zaqueu? Semana passada eu estava até pregando sobre Zaqueu. Zaqueu, ele usou o sistema de cobrança de impostos, de imposto romano, para dizer que não era um ladrão, mas ele era. Na cabeça de Zaqueu, ele dizia bem assim: eu estou trabalhando. Mas, na verdade, ele estava tirando e oprimindo o seu próprio povo, e com isso enricando ilicitamente. Então, o que eu quero dizer, queridos? Você imagina você se humilhar a si mesmo? Eu quero novamente dar mais um testemunho. Eu trabalhei 16 anos como chefe de gabinete de um deputado e de um vereador. Cada um deles 2 mandatos. E em 1985, eu conheci o pastor José Nery. E ele começou a me discipular, e ele chegou no gabinete dele e falou bem assim: Iron, você tem vontade de ser pastor? Eu falei: não. E se a gente te convidasse para tu largar tudo que tu tens e vir para o Sagrado Ministério? Eu fiz uma pergunta para ele: quanto o senhor ganha?
Aí na época ele falou, eu ganho 3.000 reais. Eu dei uma gargalhada. Falei, pastor, 3.000 reais é o que eu gasto de gasolina no mês. O senhor acha que eu sou doido de deixar o meu trabalho? Olha a prepotência, olha a arrogância, olha o querer ser Deus. E virar um pastor para passar necessidade, aperto. Vou nada, pastor. Deus o livre. Vou não. Depois de anos, o pastor Zé Nery disse que o jeito, a vontade que deu foi ele dar uma tabecada assim na minha cabeça. E eu me deu uma raiva de ti naquele dia. Mas isso depois de ordenado. Mas me deu um sentimento, uma ira contra aquela tua postura arrogante, assoberbada. Resultado, irmãos. Uma certa vez, a Marta, ela não está aqui porque está com o meu netinho. A minha filha fez cesárea antes de ontem e ela está cuidando da filha e babando o neto, né? Eu esqueci de justificar a ausência da minha esposa. Mas o que aconteceu? Cheguei com a Marta, filha, vamos hoje para Itacoatiara. Todo final de semana, eu pegava Itacoatiara, lá na Venezuela, a gente ia para a savana lá, ia embora. E haja gastar dinheiro, que tinha. Aí eu falei bem assim, Marta, vamos sair hoje vamos lá para Itacoatiara. A gente vai lá, eu alugo uma lancha, a gente vai embora, vai ficar no meio do rio lá com os meninos e tal. Aí a Marta triste, irmãos, o semblante dela caído. E eu falei, o que foi, filha? A gente tem um carrão aqui, tem uma casa, tem ar-condicionado, tem... Ela olhou assim para mim, irmãos, e falou bem assim, amor, tudo isso sem Deus para mim não vale nada. Aí eu olhei, disse, o quê, Marta? Amor, você deixou Deus pelo seu trabalho, para andar com prefeitos de interior, amazonino, que na época estava vivo, fulano, beltrano, os coronéis, e você deixou Deus. Irmãos, você já viu aquele desenho do Tom e Jerry, quando ele vai diminuindo, que ele fica pequenininho? Tchim. O Espírito Santo usou minha esposa de tal maneira que eu fiquei com tanta vergonha que isso foi mais ou menos uns 9 a 12 meses depois que o Zé Nery me convidou para ser pastor. Aí eu fui lá no gabinete dele e pedi um aconselhamento. E ele falou bem assim, diante de tudo que tu está vivendo, qual é a vontade que tu tem? Eu falei, pastor, se eu pudesse, eu largava tudo. Ele falou, e por que você não faz isso? Eu falei, pastor, eu ganho mais de 25.000 reais por mês. Ele, e aí? Irmãos, lembre-se de Zaqueu. Zaqueu, tudo que ele ganhou ilícito, ele devolveu. E o que deu aos pobres, perdão. E tudo que ele defraudou, ele restituiu 4 vezes mais. Sabe o que significava isso? Dentro do contexto romano, quando alguém ele roubava o Estado e também a comunidade de uma maneira ilícita e explícita, essa restituição de 4 vezes mais, ele estava dizendo o seguinte, eu sou ladrão, eu realmente defraudei, eu realmente errei. Zaqueu ali, ele estava restituindo, porque ele estava reconhecendo que ele estava fazendo coisa errada, e ele deixou tudo, ele deixou de ser um rico para ser um pobre. Ele viveu a realidade da vida dele. Ele largou tudo por amor a Deus e começou a ter uma vida dentro da sua realidade. Irmãos, eu quero dizer uma coisa, uma pessoa que ganha muito dinheiro de uma maneira errada, ele está vivendo uma mentira. E isso é orgulho. Às vezes, isso aqui é um iPhone. Tem gente que não está comendo porque quer ter um iPhone. Tem gente que está no SPC, Serasa, dívida ativa da União, e vai embora. O que tem mais aí que eu nem lembro de dívida para colocar aí? Serasa, SPC, dívida ativa da União, vai embora. Mas por causa que ele quer ter um carro que não pode ter,
quer viver num apartamento que ele não pode ter. Mas quando, irmãos, o pastor Zé Nery me chamou, sabe o que foi que eu fiz? Mas na verdade não foi ele, foi Deus. Eu peguei a minha carteira, o meu crachá, fui lá na Câmara Municipal, que nessa época era chefe de gabinete de um vereador, e disse: está aqui a minha carteira, eu estou fora. Pode tirar meu nome da folha de pagamento. E eu saí, todo mundo que me conhecia disse que eu fui o homem mais louco do mundo. Irmãos, só que tem um preço. Tem um preço. Para eu poder estabilizar minha vida, foram 7 anos de ralação e muito trabalho. Para ter uma vida de trabalho sem mutreta, sem coisa errada, sem politicagem, sem aqueles benefícios que o Estado me dava, foi difícil. Ser íntegro, ser honrado, ter palavra, pagar minhas contas em dia, tirar os tigres da minha casa. Irmãos, eu ganhava o que eu falei para vocês, mas tinha gato na minha casa. Não era nem gato, era tigre. E o pior, eu ia para a igreja prestar culto. O pior, o pecado, quando nós estamos vivendo cheio de nós mesmos, cheio da arrogância, o pecado cega a gente. O Deus desse século, ele nos escraviza e nos cega o entendimento, e a gente passa a viver literalmente sobre opressão, enganados, destruídos. Mas quando o Senhor vem, e quando nós ouvimos a voz do Senhor, Ele vem para dar vida e vida em abundância. E não existe coisa melhor, irmãos queridos, do que literalmente viver uma vida de obediência. E toda vez que você obedece a Deus, você está humilhando a si mesmo. Você está dizendo não para a tua vontade, não para o teu querer, não para as propostas indecentes. E por último, queridos, entender que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, Ele está vivo e Ele é um novo e vivo caminho. Ele está vivo. Ele é a nossa esperança, como foi dito aqui pelo nosso querido pastor Cristiano. Hoje, nós estávamos aqui na Santa Ceia, anunciando a morte de Cristo. Nós estávamos dizendo aqui, por meio desse sacramento tão lindo, que Jesus morreu, ressuscitou, que Ele era o Cordeiro de Deus prometido na antiga aliança, que Ele se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e nós vimos a glória do Pai em Cristo Jesus. E nós temos esperança que Ele voltará para nos buscar. Eu disse algo no enterro do meu pai para a minha família. O corpo do meu pai estava ali, eu disse: o meu pai, ele está aqui e não está. É o já ainda não. Aí o pessoal ficou assim: irmãos, porque esse corpo, ele vai receber glorificado. Mas o meu pai, ao mesmo tempo, está no Senhor. Mas quando o Senhor Jesus Cristo vier buscar eu e você, se for amanhã ou daqui a pouco, nós vamos ver primeiro os mortos ressuscitar. E eles vão ressuscitar com um corpo glorificado. E nós, os vivos, seremos arrebatados. E nós vamos nos encontrar com o Senhor nos ares. E nós vamos literalmente ter um culto, irmãos, como nunca nós vimos na existência da nossa vida.
aonde a alegria, aonde o júbilo, aonde nós vamos ter, queridos, um sentimento de vitória. Só que a igreja tem perdido esse entendimento. Hoje as igrejas têm virado igrejas coach. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tenho 9 minutos para falar isso. Não se empolguem com megas igrejas. Não se empolguem com megas igrejas. Eu vou dizer mais uma vez. Não se empolguem com megas igrejas. Por quê, pastor? Porque as ovelhas não são pastoreadas. Eu falo isso com conhecimento de causa. Como é bom, irmãos, ter essa esperança que é Cristo. Mas como é bom ter um pastor para conduzir vocês ao entendimento dessa esperança. E eu digo isso para a glória de Deus. Esta igreja tem um pastor. Ame o seu pastor. Respeite o seu pastor. Caminhe nos sonhos dele. Quando eu digo sonhos, é no bom sentido, viu? É a visão que ele tem para esta comunidade, para a vida de vocês, para os ministérios da igreja, porque é com ele que o Senhor trata em primeiro lugar, depois com o conselho. Por quê? Porque ele é o pastor. O conselho, os presbíteros, nós sabemos como bons presbiterianos, que são aqueles que zelam pela igreja, que ajudam o pastor, que servem a igreja e não se consideram dona delas. Irmãos, todo poder corrompe, até o poder eclesiástico. Ame ao Senhor. Ame ao Senhor. Amemos ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento e ao nosso próximo como a nós mesmos. Às vezes, irmãos, um irmão está passando necessidade. Um irmão está precisando de uma ajuda para ajudar o pai que está doente. A gente sabe e não faz nada. Às vezes a gente não vai nem visitar. Mas sabe o que é isso? Volto ao que eu disse ainda há pouco. É o doutrinamento das redes sociais. Elas não querem que a gente tenha relacionamento, comunhão, cuidado. As redes sociais, com as suas ideologias e as suas doutrinas, não quer que a gente carregue a carga um do outro, que suporte um ao outro. Mas graças a Deus, que a nossa esperança, ela é real. Que a nossa esperança um dia voltará. E com certeza, todos nós estaremos celebrando a vida eterna junto ao reino eterno do nosso Pai. Que o Senhor Deus nos abençoe e que esta palavra tenha vindo de encontro à nossa